necessidade de mudanças de hábito e de comportamento. Fazer bom uso da água, da energia, do papel, coletar o lixo de forma seletiva, reciclagem, responsabilidade social, entre outras ações sustentáveis dentro de uma instituição pública onde circulam milhares de pessoas. Um desafio e tanto, não é mesmo? E foi pensando em tudo isso que a Direção-Geral da Câmara dos Deputados criava, há exatos 10 anos, no dia 8 de abril de 2003, o Comitê de Gestão Socioambiental, o Ecocâmara. Este grupo ganhou a importante missão de incentivar, orientar e consolidar atividades sustentáveis e de preservação ao meio ambiente na casa do povo brasileiro. Como todo projeto pioneiro, colocar em prática as ações de sustentabilidade dentro da Câmara dos Deputados não foi uma tarefa tão simples assim. Você vai ver agora relatos de várias pessoas que fizeram e fazem parte do Ecocâmara e acompanham o trajeto deste programa ao longo desta década. É com muita alegria, que nós todos celebramos os 10 anos do Ecocâmara na Câmara dos Deputados. Você hoje em dia, quando todo mundo já fala nessa questão de ecologia, de projetos de gestão ambiental na administração pública, hoje isso já é mais normal. Há 10 anos era realmente uma atitude pioneira. Então ele tem essa dimensão, esse gigantismo aqui na Câmara, até por isso, por ter sido um projeto desbravador, quando não era tão comum ainda haver ações nesse sentido na administração pública do Brasil. A Câmara ela é um exemplo para a sociedade e como pode uma casa de leis cuja Constituição foi extremamente inovadora, foi a primeira Constituição a falar na questão do meio ambiente, a ter um artigo falando sobre o meio ambiente. A gente tem a Comissão de Meio Ambiente na Câmara dos Deputados, que é muito parceira do Ecocâmara, por sinal. De que forma essa casa poderia ter um discurso e outra prática. Então, eu acho que isso é que motiva também os servidores da casa, todos os integrantes do Ecocâmara, a fazer esse trabalho. Acho que a grande meta do Ecocâmara sempre foi que isso fosse incorporado na gestão de uma forma fácil, assim, dentro das suas rotinas de trabalho. De que forma você, enquanto gestor, você pode liderar a sua equipe para promover boas práticas ambientais. Eu acho que esse é ainda o grande motivo da existência do Ecocâmara e o Ecocâmara como um órgão balizador dessa política. Acho que uma ideia que consegue sobreviver a uma década, ela tem muito de positivo. Não é fácil transformar em prática esse tipo de pensamento, principalmente no serviço público, que é todo muito disperso. Trabalhar com o meio ambiente, com gestão sustentável, se preocupar com o uso de recursos, era algo que não era assim, era coisa dos abraçadores de árvore, algo assim, uma coisa bem pejorativa. No final das contas, não era, porque isso traz muitos prejuízos, o mau uso dos recursos traz prejuízo não só para a pessoa, o trabalho em si, mas no ponto de vista geral, para o planeta mesmo. Então, assim, essa mudança, essa saída do voluntário para uma formalização que a gente está construindo ainda, também foi muito sedimentada, muito sólida, passo a passo, e a gente conquistou isso. A proposta era que cada processo de trabalho pudesse inserir a questão da sustentabilidade, da questão ambiental e social, já no seu nascedouro. Não seria uma coisa voluntária a mais, e sim um processo de trabalho diferenciado, mais moderno, olhando para a sustentabilidade. E esses 10 anos deu para ver que houve um amadurecimento muito grande em todas as pessoas que se envolveram. Na realidade, eu estou no Ecocâmara até mesmo antes do Ecocâmara. Naquela época, eu já cuidava das áreas verdes da Câmara. E por natureza, ou pela própria área verde promover isso, nós já tínhamos muitos cuidados ambientais nas áreas verdes. A gente já estava deixando de usar os agrotóxicos, que quando eu comecei a tratar se usava só agrotóxicos, então eu já estava deixando, a gente já tinha treinamento dos servidores, dos jardineiros, nós já tínhamos algum cuidado com a água, mas claro que isso era um início, os primeiros passos de um processo que ao longo desses 10 anos se consolidou e cresceu. Quando eu entrei no Ecocâmara, eu não fui uma das pioneiras. Eu já entrei, já encontrei uma campanha, um programa que já existia há bastante tempo,
E eu fiquei muito surpresa com a qualidade do material que eu encontrei. Então, assim, os documentos de visão, os planos de ação que já existiam, a proposta do que a gente queria ser, como é que a gente deveria funcionar. Então, tudo isso, todas essas sementes já existiam no programa. E a quantidade e a qualidade das ações realizadas também era muito volumosa, muito grande. Então eu fiquei muito surpresa de ver como é que o programa tinha funcionado durante tanto tempo, durante tantos anos, com tantas realizações complexas, algumas delas extremamente complexas. Uma das primeiras iniciativas que a Câmara dos Deputados adotou foi a coleta seletiva de lixo, que realiza simultaneamente um trabalho de responsabilidade social. O objetivo é reduzir o desperdício, promover o reaproveitamento e a reciclagem de materiais, principalmente papel e plástico, utilizados nas rotinas administrativas da casa. Tudo isso beneficia o meio ambiente e promove a inclusão social de catadores de lixo aqui do Distrito Federal. O Ecocâmara desenvolve ações de preservação do meio ambiente e responsabilidade social. Todo lixo é pré-reciclado. Por dia, cerca de 4.000 toneladas de resíduos coletados na Câmara dos Deputados são doadas a esta cooperativa de catadores de Brasília. 78 pessoas dependem da reciclagem para sobreviver. Se não fosse esse material da Câmara, a cooperativa Cortrap não existia, porque é a parte do material mais que sustenta a gente aqui na cooperativa. Hoje nós chegamos assim em torno de 300, 360 reais por mês. Para melhorar a coleta seletiva, o Ecocâmara vai ampliar a campanha de conscientização de funcionários e visitantes. O Ecocâmara, então, surgiu desse desejo dos próprios funcionários, né? A partir do momento em que eles implantaram a coleta seletiva e perceberam que a Câmara podia fazer muito mais do que isso, eles me chamaram para que a gente pudesse construir uma proposta de programa, né? Como seria estruturado o Ecocâmara. Eu tive a felicidade de trabalhar na área bem afim, né? Que é a coordenação de administração de edifícios da Câmara, que eu fui diretor, e essa coordenação, dentre outras atividades, fiscalizava o serviço de limpeza, né? Os contratos de serviço de limpeza da casa. Que em função disso a gente trabalhou muito com relação à coleta seletiva, especialmente, né, na implantação do Ecocâmara. A partir da implantação do Ecocâmara, nós mesmos, né, membros do Ecocâmara, começamos a perceber que não se tratava só de coleta seletiva, né, que existiam outras áreas, outros temas que precisavam ser trabalhados, né, e tinha um vínculo também com a parte social, e a gente começou a trabalhar muito nesse sentido. Eu comecei no Ecocâmara com o grupo de trabalho, né? Foi um grupo de trabalho formado por diversos funcionários de áreas distintas para pensar sustentabilidade dentro da casa. Dentro deste grupo foram criadas áreas direcionadas, né, a trabalhar a sustentabilidade. Então foram diversas áreas na época e a mim coube a responsabilidade social. Trouxemos a cooperativa da informalidade, tiramos do mato, né? Demos local para eles existirem, galpão para trabalharem, local para morar. A Ecocâmara, ela é formada por funcionários que desenvolvem diversas funções dentro da Câmara. Eles não são locados, eles não são locados no Ecocâmara, porque ela não tem um quadro de pessoal. Então o servidor tem que ser mágico. Outro serviço de suma importância do Ecocâmara é a gestão de resíduos perigosos, químicos e biológicos, gerados principalmente nas dependências médicas da casa. Com a criação do comitê, foram inseridos novos procedimentos de segregação e descarte desses resíduos, o que colabora para a preservação do solo, da água e do ar. A seleção de resíduos hospitalares é obrigatória. A reciclagem no DEMED já acontece com sucesso. Papel e plástico são separados e doados.
Os resíduos especiais para serviços de saúde são coletados em lixeiras brancas e os materiais cortantes e perfurantes ficam em caixas de papelão para depois serem incinerados. Anteriormente, todo o resíduo do departamento médico era coletado e encaminhado para a incineração. Então, 100% do resíduo era incinerado, aproximadamente meia tonelada por semana. Hoje nós estamos com 12% de meia tonelada. Chega, em média, acho que 60 quilos por semana, uma quantidade bem menor. Você quer ver uma iniciativa bacana? Na Câmara dos Deputados, o manejo correto das áreas verdes ao redor da casa possibilita um local de trabalho mais agradável, economiza água, impede a proliferação de fungos e, é claro, preserva a natureza. A área verde da Câmara, ou se preferir os jardins, tem nada mais, nada menos que 210 mil metros quadrados, o equivalente a 20 hectares de terra, tamanho de um bom sítio na zona rural. Tudo isso está espalhado em diferentes pontos de Brasília, e não apenas aos arredores do Palácio do Congresso Nacional. E em tempos de preservação dos recursos naturais, estes servidores da Seção de Manutenção de Jardins da Câmara decidiram investir pesado em projetos de sustentabilidade. Isso é o princípio orientador do manejo das nossas áreas verdes. Elas devem ser sempre sustentáveis. Sob variados aspectos, necessariamente nós não podemos, por exemplo, economizar muita água na fachada do edifício principal da Câmara, porque ele é um cartão postal, é uma referência mundial da Câmara. Então nós não podemos fazer isso, mas todas as outras áreas sim. Mas lá, por exemplo, os cortes de grama, a grama que sai é compostada, volta como um adubo natural para as outras áreas. Então, cada área dessas, com sua particularidade, ela é regida pelos princípios da sustentabilidade. Um exemplo está nas adaptações. Muitas plantas não originárias do cerrado foram substituídas. No mês de agosto, como agora, a grama, torrada pela seca, resiste porque entra em dormência e dispensa irrigação, menos consumo de água e de energia elétrica. Há também preocupação com a segurança dos servidores, com quem aqui trabalha e com os visitantes. Afinal, trata-se de um jardim público. Para isto, foram definidos princípios orientadores nesta cartilha Jardins Sustentáveis. Dentre eles está o Jardim Seguro. Algumas plantas, no seu período de floração, às vezes, produzem pólens altamente alergênicos. Está no jardim do lado da sala de um servidor. Ele vai ter crises de alergia, não sabe por quê? Pela planta que está ali fora. É minha obrigação, como gestora desse jardim, saber disso e proporcionar um jardim seguro, onde as pessoas possam estar com tranquilidade. A missão é construir jardins saudáveis aos homens sem agredir a natureza, garantindo a conservação e a preservação do meio ambiente. Além disso, melhorar a qualidade de vida nas cidades. O trabalho realizado aqui pode ser visto como um bom exemplo para as outras casas legislativas, que podem pegar essas ideias e reproduzi-las em outras regiões do país. As instalações elétricas da Câmara também passaram por transformações para reduzir os impactos ambientais e os custos à administração pública. Tudo parte do mesmo projeto. Quando o assunto é energia elétrica, a Câmara equivale a uma cidade com 25 mil habitantes. Uma cidade que está aprendendo a economizar a energia. O programa Luz e Vida, que teve início em 2005, já foi responsável pela troca de cerca de 70% dos aparelhos de iluminação dos 5 prédios que compõem a Câmara. A previsão é terminar as substituições no ano que vem. A energia economizada é suficiente para iluminar 300 casas populares. Quanto ao dinheiro, a expectativa é economizar até 2010 R$ 4 milhões, sem contar os benefícios ao meio ambiente. Eu podia listar como primeiro benefício que nós temos a qualidade da iluminação, no caso da luminária, do circuito, da segurança que nós temos nas instalações elétricas para os nossos usuários. Aliado a isso, nós temos a questão ambiental, onde nós conseguimos economizar bastante,
contribuir para que não exista aquecimento global e que não exista necessidade de maior geração. O programa faz parte do Ecocâmara, que desde 2003 promove ações dentro da casa para contribuir com o meio ambiente. São projetos em 10 áreas temáticas diferentes, como coleta seletiva e gestão de papel. Outra boa ideia do Ecocâmara é estimular a substituição do carro pela bicicleta na hora de trabalhar. Além de não precisar enfrentar congestionamentos, nem procurar vaga para estacionar, você ainda tem uma vida mais saudável e colabora para o meio ambiente. É o programa Mobilidade Sustentável. Em busca de um país melhor e mais sustentável, a Câmara dos Deputados adota uma série de ações que visam diminuir o consumo de papel, água e energia elétrica. Sem falar em campanhas de plantio de árvores e conservação de jardins. E seguindo essa mesma linha, os servidores da casa criaram um programa Mobilidade Sustentável, mais conhecido como MOB. Ou seja, substituir o carro para ir ao trabalho e suar a bicicleta. Trocar engarrafamentos que poluem o ar e o estresse de estacionar por mais qualidade de vida. O servidor da Câmara, Fabiano Sobreira, é membro da coordenação do MOB. Ele destaca outras vantagens e benefícios dessa iniciativa. Olha, eu vejo dois benefícios imediatos, assim, um mais direto, individual, e outro indireto, institucional. O benefício direto é essa oportunidade de você se deslocar com um meio sustentável, que é a bicicleta, ao mesmo tempo que você realiza um esporte, faz uma atividade saudável. Então, do ponto de vista individual, é uma opção que você tem. Sob o ponto de vista institucional, acho que simbolicamente ele convida outras instituições a seguirem um caminho. Então, mesmo que na Câmara tenhamos 30 pessoas praticando, mas você está inspirando dezenas ou centenas de pessoas a fazer o mesmo em instituições espalhadas pelo país. Idealizado há mais de 5 anos, o programa MOB teve sua estrutura montada em 2010 e oficializada neste ano. O programa procura agora ampliar e consolidar a atividade por meio de campanhas internas e parcerias com outros órgãos para implantação de ciclovias na cidade, entre outras iniciativas para a segurança. Isso é uma coisa que a gente tem que ter bastante cuidado, que isso depende de uma cultura. Os países que têm na bicicleta um meio de transporte já usual, já cotidiano, essa cultura da bicicleta vem desde criança, na escola. Você cresce tanto um ciclista como um motorista consciente daquelas funções, das suas responsabilidades. Nós precisamos trabalhar essa cultura ainda, por isso que eu recomendo que as pessoas que venham aderir ao programa procurem os caminhos seguros, as ciclovias que começam a ser implantadas no DF, quando houver necessidade de compartilhar espaço com pedestres, sempre respeitar o pedestre. Em último caso, utilizar as vias, mas com bastante atenção, que a gente ainda não tem uma cultura estabelecida entre os motoristas. O programa já possui 70 inscritos e 30 praticantes. Como parte das ações do Programa de Mobilidade Sustentável, a Câmara dos Deputados já disponibiliza estes 40 armários individualizados para que os servidores ciclistas possam guardar seus pertences. Além disso, já foram apresentadas propostas à administração para aumentar o número dos chuveiros. O coordenador do MOB também ressalta que a distância não deve ser motivo de desculpas. Hoje, o metrô permite maior integração dos ciclistas com as localidades mais afastadas. Existe a possibilidade, inclusive, de utilizar o metrô como modo de integração. Para aqueles que não sabem e que moram em áreas próximas à estação de metrô, o último vagão, em geral, do metrô é destinado também a pessoas que estão com bicicleta. Então, a pessoa pode utilizar o metrô com a bicicleta, sair na estação central, por exemplo, aqui na rodoviária, e da esplanada, só percorrer a esplanada até a Câmara. Então, mesmo para aqueles que moram em pontos mais distantes, tem essa possibilidade de integração. Se você é servidor e deseja ter uma atividade saudável associada ao seu trabalho, participe desse projeto. Convido a todos aqueles interessados, aqueles que querem praticar uma mobilidade sustentável e saudável, a tirar a bicicleta do armário, tirar do depósito, da garagem e utilizar como meio de transporte para ir à Câmara. Vale ressaltar que nada deste belo projeto sustentável teria acontecido e disseminado se não fosse a participação efetiva dos servidores. O Ecocamaradas, programa de voluntário de gestão ambiental da Câmara dos Deputados, foi concebido para dar condições aos servidores e funcionários para que possam intervir na construção de um modelo de administração voltada para a sustentabilidade e a conservação do planeta. Ele sempre teve esse cunho
sempre teve um espírito assim de voluntariado muito grande, né, para que ele se materializasse. Tanto é que as pessoas desenvolveram ações em prol do Ecocâmara sem abandonar suas atividades que mantinham profissionalmente na Câmara dos Deputados nos diversos setores. Isso mostra realmente a disposição das pessoas a aderirem a uma causa importante como essa, entendendo que o planeta precisa disso, que as gerações futuras precisam disso. E é importantíssimo você trazer isso para a administração pública, que pode ser, sim, uma fonte de inspiração a outros órgãos da administração pública, a sociedade como um todo. Você leva esses hábitos para dentro das suas casas, orienta a sua família, os seus filhos. Então é um projeto que nos serve assim de várias maneiras e com muita felicidade a gente celebra isso. Eu acho que o que é importante, seja um servidor, um gestor, é eu tentar olhar, olha, no meu dia a dia, de que forma, sei lá, olha, eu posso diminuir um consumo de papel, ou eu posso olhar para o meu departamento, para a minha mesa, para a minha área de trabalho e pensar nessa minha rotina, não é inventar algo novo, não é incorporar, isso vai dificultar mais uma coisa que eu tenho que fazer, não. Dentro dessa rotina que eu faço, né, de que forma eu posso melhorar meu trabalho. Por exemplo, lá na taquigrafia, a gente fez a gente tinha um projeto quando eu assumi a direção lá, até porque eu apoiava, né, o Ecocâmara aqui na assessoria de projetos, a gente ajudava na gestão. Como eu poderia chegar lá e não fazer esse discurso? Então, a gente fez esse discurso, criou um projeto Ecodetac, e as pessoas participaram. Às vezes tem soluções, né, que, assim, coletivamente, alguém tem uma ideia muito legal. Eu acho que também trata muito da qualidade de vida, né, de todos nós, porque não é uma ação que... Não adianta, você não vai ser uma pessoa que adere à gestão ambiental somente na Câmara dos Deputados. Você vai ter que levar isso para a sua casa, para o seu dia a dia, você conversar com seus filhos, né? Isso traz uma transformação, que nem sempre é tão rápida quanto a gente gostaria, porque a transformação, muitas vezes, ela é lenta, ela é questão de cultura, de mudança de hábito. A gente quer construir essa ideia, fortalecer essa ideia de ter uma preocupação com o uso do recurso, de não jogar o lixo em outro lugar, e que a própria comunidade se autorregule, ela se cobre. Então a pessoa vem com um resíduo na mão para jogar fora, ela vai ter que sentir assim, olha, onde eu jogo isso? Porque ela percebe que tem uma pressão interna dela mesma, que ela acredita que é melhor fazer assim, ou mesmo se o servidor não acredita muito, ele pode pensar assim, pô, será que tem alguém olhando, né, se eu jogar errado? Então, assim, é uma maneira que a gente vai conquistando espaço, como é lá fora mesmo, né? Essa consciência coletiva que a gente quer implementar. Cada servidor, enquanto servidor, ele precisa olhar para o seu processo de trabalho e ver como eu posso fazer o meu trabalho de uma forma mais sustentável. Será que realmente eu preciso imprimir frente e verso? Será que eu preciso imprimir um documento? Ao sair da minha sala, será que eu tenho que deixar a luz acesa? Não, vamos desligar a luz, vamos desligar os computadores, as impressoras. Então, a gente precisa que o servidor também tenha essa posição, né, de pensar dentro do seu processo de trabalho o que ele pode melhorar, o que ele pode fazer diferente e propor também, junto com a Ecocâmara, mudanças, né, sempre visando essa questão do meio ambiente. Para ser um ecocamarada não é preciso muito, basta respeitar o meio ambiente. É o que fazem esses servidores da Câmara, unidos por um objetivo nobre: melhorar a qualidade de vida no local de trabalho e no dia a dia de todos. O Ecocamarada foi criado há 4 anos para capacitar servidores como voluntários. O programa faz parte do Núcleo de Gestão Ambiental, o Ecocâmara, que desenvolve ações de conscientização e preservação do meio ambiente dentro e fora da Câmara dos Deputados, como a reciclagem do lixo e a economia de papel. Pequenas mudanças individuais acabam tendo grandes resultados no coletivo. Voluntária do Ecocamarada, a secretária parlamentar mudou a rotina no gabinete onde trabalha. Diminuiu o número de cópias com ideias simples. Eu sempre imprimo frente e verso e, dependendo do documento, se é possível fazer 2 páginas em uma folha, eu também faço. Então, eu pego uma folha de papel, consigo imprimir 4 páginas. Se é um texto que a gente só precisa ler, só precisa apresentar alguma coisa para alguém, eu nunca imprimo um em cada página, né? A folha A4 é o papel mais utilizado nos gabinetes e nas atividades administrativa e processual da Câmara dos Deputados. Em 2007, foram gastos 52 milhões de folhas.
Com a implantação do programa de gestão de papel em 2008, a Câmara conseguiu economizar 13%, gastou 45 milhões de folhas, 7 milhões a menos do que no ano anterior. Em 2009, além da gestão de papel, o Ecocamarada vai desenvolver programas de responsabilidade social e educação ambiental. Ser um ecocamarada é estar constantemente preocupado em que ações a gente pode fazer para economizar a natureza, economizar nosso tempo, economizar os recursos e o dinheiro público que está aí disponível para a gente. E você sabia que o Ecocâmara tem uma mascote, a Ecologilda? Ela virou personagem do plenarinho e semeia boas práticas sustentáveis na Câmara dos Deputados. Num dia de muito movimento, a Câmara recebe até 4 mil visitantes, sem contar os 18 mil funcionários que trabalham na casa. Tanta gente acaba produzindo lixo demais. Só do departamento médico saem 2 toneladas por mês. Na tentativa de reaproveitar o que era descartado, a Câmara implantou um programa de reciclagem. Espalhou lixeiras e caixas para separar os diferentes tipos de lixo. Ainda tem muita gente que resiste e muita gente que cobra e não colabora. Mas graças a Deus que tem também aqueles que colaboram e muito, que estão sempre mandando sugestões, estão sempre vigiando. O programa tem até uma mascote, a Ecologilda, que vive a fazer campanhas de conscientização para os funcionários. A tarefa é ensinar a diminuir o desperdício e a descartar os materiais de forma correta. Inclusive em casa eu já estou orientando as crianças a terem essa preocupação também. Eu acho que a nossa mentalidade está mudando para melhor. Não há dúvidas de que durante uma década o Ecocâmara se tornou referência para outras instituições públicas. É um projeto consolidado na casa do povo brasileiro e colabora e muito para a preservação do meio ambiente e qualidade de vida. E como será daqui a 10 anos, hein? As expectativas são muitas. Eu espero que a Câmara continue sendo uma referência, né? Isso é muito importante. Nós somos, né, uma referência, isso tem um preço, né, que é se manter como uma referência. Então eu acredito que se mantenha. É um caminho sem volta, todo esse trabalho feito para a Ecocâmara, que eu faço questão de parabenizar assim, todos os envolvidos, porque eu sei da dedicação, da garra, né, e da dificuldade que é, porque você fala de um trabalho que mexe realmente na cultura organizacional e também em coisas que são ações, né, dos indivíduos. Parabéns, Ecocâmara. Esses 10 anos anteriores, a gente já sedimentou muita coisa. E quando você quer sedimentar uma ideia, é um processo mais lento. Daqui para frente, a gente tem que ser mais rápido nessa implementação. Daqui para frente, agora é a gente trabalhar com a aplicação do que a gente já construiu. Sabe assim, não é mais agora, não é mais hora mais de decidir se a gente tem ou não o que fazer. Né? Ao servidor da Câmara, a Câmara como instituição, a administração, não cabe mais essa pergunta: será que é importante ter uma gestão sustentável aqui na Câmara? Será que é importante olhar o meu processo de trabalho para economizar um tipo de recurso? Essa pergunta não cabe mais. Então o olhar é daqui para frente, é assim: o que eu farei para melhorar o uso do recurso? Né? O que? Não se é importante, como eu farei isso? Né? Como eu posso contribuir com essa gestão sustentável, né? Para daqui a 10 anos novamente, tiver um outro colega aqui sendo entrevistado por você ou por outra pessoa, né? Você vai estar em outro lugar, Carolina, a resposta seja assim: olha, andamos mais ainda. Eu acho que a gente tem muito a comemorar nesses 10 anos. É como assim, é uma marca que a gente deve viver o que aconteceu, é olhar para frente e continuar construindo. Eu acho que o importante nesses 10 anos do Ecocâmara foi as várias fases que nós passamos de amadurecimento. Então, no início nós éramos considerados os amadores, os voluntários.
Hoje a gente é visto, e a própria questão da sustentabilidade já é um pilar no planejamento estratégico. A Câmara é uma instituição muito dinâmica, que muda muito, que os processos aqui dentro se alternam, se modificam, as estruturas administrativas se modificam. Então, tudo isso sempre está criando novos desafios, novos problemas, novas situações a serem sucedidas, a serem resolvidas. Os equipamentos que se usa na Câmara de 10 anos passados para hoje é uma realidade completamente diferente. Então, isso cria situações novas a cada momento. E essas situações sempre terão que ser buscada uma nova solução para elas. Ao longo desse tempo todo, percorrendo esses 10 anos, ele foi nas áreas verdes, que é a minha área pessoalmente, mas também em todas as outras, foi crescendo naturalmente, né? Passo a passo, momento a momento, conquista a conquista, as coisas foram se ampliando. E hoje eu acho que a Câmara inteira tem esse olhar verdinho. O importante, até mesmo para as pessoas que desejam implantar isso em seus órgãos, em suas prefeituras, nas assembleias, é que a coisa tem que se iniciar não de forma impositiva, tem que ser uma coisa assim natural, como foi na Câmara, com pessoas interessadas, né, em trabalhar com uma coordenação colegiada. O amor à causa. Tá? A Câmara realmente ela precisa dar mais apoio a esses servidores, tá? Que têm amor à causa, tá? Para que eles possam desenvolver mais ainda, para que venham mais prêmios, tá? Para que a casa de fato atue com sustentabilidade no todo. Eu vejo com muita, vamos dizer assim, gratidão à Câmara por ter me dado essa oportunidade. Eu aprendi muito. Para mim, antes, assim, se eu falasse para você sobre gestão ambiental, então eu ia falar da água. Não pode gastar água, não pode gastar água, sabe? Mas eu aprendi, vamos dizer assim, quase o todo da sustentabilidade, né? O que é muito importante para a gente, né? Para o nosso dia a dia, porque você não trabalha só aqui, você passa a levar isso para casa, para o local, né? Para a comunidade onde você mora, tá? Dessa forma. A gente é uma referência e é muito importante que seja assim, porque permite que a gente sedimente uma preocupação com a sustentabilidade do ponto de vista geral do serviço público. A gente tem visitante que quer vir conhecer os trabalhos da Câmara praticamente todas as semanas. É uma escola, é uma faculdade, é um órgão de governo, enfim. Então, quando eu escolho o que eu vou mostrar, eu mostro com muito orgulho, porque foi muito difícil a tarefa de mostrar isso no início, mas agora, com essa evolução, a gente percebe que pouca coisa é deixada para trás. A gente percebe que a administração realmente, né, os órgãos da casa, conseguiram amadurecer essa ideia e eu me sinto feliz. Né? Acho missão cumprida, né? Nesses longos 10 anos, eu sinto como missão cumprida. É claro que existem ainda coisas que podem melhorar. É como serviço de casa, não acaba nunca. Os desafios são de ampliar cada vez mais essa mudança de cultura que está havendo em toda a sociedade brasileira e queremos ser partícipes disso aí. Importantes agentes nessa mudança de conscientização que a sociedade, que as novas gerações terão. Então, a gente quer expandir o Ecocâmara para a administração, para dentro das casas dos servidores, cada vez mais. Eu acho que o grande desafio é esse.